Teoricamente tá aí, né? Sim. Então eu vou botar no YouTube também. No Instagram. Tá, beleza. Eu vou me mutar aqui pra não te atrapalhar, tá? Tá. Olá! Mulheres e mulheres, boa noite. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, pessoal do YouTube. Vamos começar a nossa livezinha de Páscoa para falar sobre açúcares. Vamos esperando, né, a plataforma avisar todo mundo. Oi, Antônio. Oi, Álvaro. Boa noite. Oi, Gisele. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para nossa live Carboidratos e Açúcares, nesse dia em que tá todo mundo cheio de açúcar, cheio de carboidrato. Eu espero que esteja, né? Porque hoje é Páscoa, então todo mundo ganhou ovinho, todo mundo comeu, todo mundo partilhou em família e sempre fica aquela preocupação, né? O que que pode, o que que não pode? Deveria ter comido, melhor não comer. Oi, Cleitão, boa noite. Deveria comer, não deveria comer. Escolher o diet vai valer a pena? Precisa ser assim? E aí, como eu falei na primeira live, o mais interessante da nossa escolha de fazer essas aulas é. Eu vou fixar, peraí. Eu vou fixar aqui o comentário do Marcos para quem quiser. Eu não sei fazer isso, peraí. Aqui, fixar. Para quem quiser assistir pelo YouTube, gente, mas é a mesma coisa, tá? Hoje não tem slide. Pelo YouTube eu vou deixar aqui fixado e quem quiser mandar mensagem eu tô lendo lá, mas não acho que eu não tô lendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir pelo YouTube, que aí a gente vê os dois ao mesmo tempo e essa luz tá me deixando cega, vai ser bem difícil. Eu vou Eu não- mutar aqui, pronto. Acho que eu consigo ver o bate-papo aqui ou não. Mas tô vendo vocês aí, tô vendo vocês aqui. Vamos começar a falar de carboidrato na sequência da nossa primeira live, na nossa primeira aula que a gente falou de proteína. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai trocar essa mesma ideia de saber o que que é, do que é formado, para que serve, quais são as importâncias desse nutriente no nosso organismo. Vamos falar sobre comida, porque a gente não come nutriente, a gente come comida. Agora, entendendo do que ela é feita e para que serve, a gente consegue saber fazer escolhas inteligentes e não sofrer. Porque é né, o nosso objetivo principal quando a gente fala em nutrição. Quando a gente fala em nutrição, a ideia não é restringir ou tornar vocês dependentes do nutricionista, muito pelo contrário, favorecer que vocês se apropriem dos conhecimentos e consigam gerenciar uma alimentação saudável sem estresse, sem neura, comendo, por exemplo, como no dia de hoje, o seu bom ovo de Páscoa, partilhando momentos agradáveis com a família e mesmo assim preservando saúde, preservando o seu bem-estar físico, bem-estar mental. Isso é nutrição. Então, vamos direto ao assunto e vamos falar do que são carboidratos. Lembrando que quem não viu, assistiu ainda a aula de proteínas, tá salvo no YouTube. E a próxima a gente vai falar sobre gorduras. Vamos começar, eu sou obrigada a começar falando um pouquinho de química para a gente entender que nem lá na aula da proteína, como é que é formado o carboidrato, da onde ele vem, e aí a gente vai encontrar ele nos alimentos, tá? Lá na aula de proteína, eu falei para vocês que a gente tinha como se fosse um Lego, né? Moléculas, que são as pecinhas do Lego, que juntas formam alguma coisa. Né? Junta a pecinha de Lego, forma um barco, forma uma casa, forma diversas coisas de acordo com o número de peças e que cor, qual é o tamanho dessas pecinhas. Isso funcionava para as proteínas, funciona também para os aminoácidos, porém com outras peças. Aliás, para os carboidratos. Proteína, eu falei para vocês que é formada, cada pecinha de Lego é um aminoácido, que a gente vai falar disso lá para frente. O carboidrato, as moléculas de carboidrato são formadas de carbono, oxigênio e hidrogênio, CHO. Por isso que vocês veem tantas vezes as pessoas até trocam, né? Em vez de escrever carboidrato, escreve CHO, carbono, hidrogênio e oxigênio. É aquela química orgânica básica que vocês aprenderam lá no segundo grau. Ah, por que eu tenho que entender isso? Não, você não tem que entender isso. É só para poder entender que são moléculas diferentes, mas que o processo, o mecanismo esse que a gente está fazendo a associação é muito semelhante. Então são pequenas moléculas que acopladas entre si vão formar moléculas maiores que vão formar os alimentos que a gente come.
A gente come o alimento, no momento em que ele for digerido, ele vai ser degradado, vai ser desmontado o Lego e vai sobrar apenas cada pecinha dessa, que é um tipo de carboidrato. Cada pecinha de uma cor, de um formato, vai ser um carboidrato diferente, tá? Então, vamos nessa mesma lógica do Lego, porque a gente vai entender quando a gente come o que acontece, quando a gente digere o que acontece, como é que absorve isso, porque no nosso intestino, os carboidratos a gente absorve desde a hora que a gente engole, desde a boca, né? Ele não passa moléculas inteiras. Eu vou precisar quebrar isso e digerir, passar pela parede do meu intestino e entrar para o meu corpo uma pecinha de Lego de cada vez. Quais são essas pecinhas de Lego que formam o carboidrato? São os monossacarídeos. Dependendo do número de peças que tem esse Lego, eu vou ter oligopolissacarídeos. Quanto maior o número, maior a classificação também. Eu vou comer e eu vou desmembrar isso e vou ingerir, vou absorver e vou utilizar apenas monossacarídeos. Guarda isso, tá? E eu vou falar esses 3 daqui a pouquinho. Por que é importante a gente entender qual é a função do carboidrato do nosso corpo? E aí vocês vão começar a entender por que eu fico pistola quando fica a galera implicando com carboidrato na alimentação, que tem que tirar o carboidrato, que tem que tirar... o problema não é o carboidrato. O problema são algumas escolhas que a gente faz que são menos inteligentes, tá? E a gente vai falar sobre isso. Qual é a função, quais são as consequências dessas trocas e como fazer essas trocas de maneira inteligente. Carboidrato, gente, ele é uma molécula, ele é uma substância tão importante no nosso organismo que ela é a única molécula que o nosso organismo faz qualquer coisa para ter. Se eu não tiver carboidrato, eu vou produzir a partir de qualquer coisa, eu vou degradar qualquer tecido. Por quê? O carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Energia para mim? Não, energia para tudo. Energia para o teu sistema nervoso central funcionar. Lembra que eu falei de monossacarídeo? O nosso sistema nervoso central, o teu cérebro, é o maior consumidor de glicose. Glicose é o monossacarídeo mais importante, o carboidrato mais importante no nosso corpo e mais abundante. O nosso cérebro se alimenta só de glicose. Em algumas situações muito especiais que eu vou falar lá na frente, ele vai se alimentar de outra coisa. Quando não tem glicose, você não tem nutrição para o seu cérebro. Você não tem energia para as tuas funções vitais. Você não tem energia para o teu dia a dia. Além disso, ele tem uma função importante também estrutural, que é a única. Lembra que eu falei que proteína tinha função estrutural, que lá atrás a gente chamava de alimentos construtores? O carboidrato ele faz parte da categoria dos alimentos energéticos, que nos dão energia, mas ele tem uma função estrutural também. Sabe qual que é a estrutura que ele monta? O nosso DNA. Nosso DNA é feito de uma molécula de açúcar chamada desoxirribose, que é um carboidrato. Se a gente não come carboidrato, inclusive isso pode ficar prejudicado. Entendeu? Ou seja, o teu DNA é tudo que você é. Vamos resumir, você é um grande açúcar ambulante. É zoeira, tá, gente? Mas é a função estrutural dos carboidratos, dos açúcares. Mas a principal função é energética. E esse energético significa que ele é o motor de funcionamento de tudo a que a gente tem no nosso organismo, de tudo que a gente produz. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, a nossa respiração, a motilidade dos nossos órgãos, do estômago, do intestino, né, dos pulmões que se mexem, o funcionamento do nosso cérebro, a produção de energia pro exercício físico, a produção de energia para poder captar mais nutriente para o músculo e gerar hipertrofia, isso é feito via carboidrato. Então, assim, ele é, de fato, para o nosso organismo, na interpretação bioquímica, o nutriente mais importante. Apesar de todos serem vitais, o carboidrato não pode faltar. E não só carboidrato, mas a glicose, que é aquilo que a gente tanto teme por causa de informações mal transmitidas, por causa da apropriação errada de algumas informações, que faz com que as pessoas tenham medo de glicose. E glicose, como eu falei, é o nosso maior nutriente, é o maior, boa noite, Lucimar, é o maior nutriente do nosso corpo. Então não tenham medo. Agora vocês vão entender como é importante e como a gente faz para gerenciar essa glicose para que ela seja sempre favorável ao nosso organismo.
Gente, eu fiz uma cola linda. Então, vamos lá. Eu falei que o principal açúcar que forma o nosso DNA é a desoxirribose. Ose, glicose, maltose, sacarose, dextrose. Tá? Percebeu alguma coisa de comum em todos esses nomes? É muito fácil você identificar quando você vai comprar um alimento, por exemplo. Você vai olhar lá atrás, o rótulo, a lista de ingredientes e vai estar lá. Maltose, frutose, sacarose, polidextrose. Às vezes o alimento fala sem açúcar, porque eles querem falar da sacarose, que é o açúcar refinado, açúcar de cozinha. Mas tudo que tem essa terminação ose, você já vai entender como um açúcar. O que não significa que ele seja bom nem ruim. Significa que ele apenas é um açúcar. Então, lembra que eu falei que o mais interessante é a gente aprender a fazer essas escolhas? Às vezes, ter açúcar como sacarose, né, açúcar de cozinha, ou ter outro tipo de açúcar, como por exemplo, tem coisa que fala que é zero açúcar, mas é adoçado com maltodextrina, que é igual, né, porque vem da dextrose, e da maltose e dextrose. Também é açúcar, vai ter as mesmas calorias, vai ter a mesma resposta glicêmica. Então é interessante a gente saber essa terminação ose, que você já fica esperta, que você sabe que é açúcar, para não ser enganado, para não comprar coisa mais cara, né? Então tem uma utilidade prática aí da gente saber essa terminação. Como é que a gente armazena esse açúcar no nosso organismo? Lembra que eu falei na aula de proteína que a gente não armazenar, que a gente não tem depósito de proteína, que é o único depósito de proteína que a gente tem são os nossos músculos? Diferente do carboidrato, do açúcar, da glicose, que é armazenado em forma de glicogênio. Então, toda a energia que eu preciso no meu organismo, tudo isso, todos esses mecanismos que eu falei, respiração celular, a minha respiração, o meu sistema nervoso, eu vou utilizar esse glicogênio que está armazenado. Presta atenção, porque essa informação vai ser muito importante lá na frente. Nos meus músculos e no meu fígado, a principal reserva energética que eu tenho no meu organismo está nos meus músculos e no meu fígado. Eu formo essas moléculas, eu como diversos tipos de alimento, cada um deles tem uma quantidade de carboidrato, um tipo de carboidrato que a gente vai falar lá na frente, eu desmembro e lá depois que for metabolizado no meu aparelho digestivo, vem para a circulação sanguínea, vai virar, vai ser convertido em glicogênio e vai ser armazenado. Esse glicogênio, principalmente, ele serve para manter a nossa glicemia. Eu preciso ter uma quantidade de glicose sempre circulando para essas funções sempre acontecerem de uma maneira adequada. Eu libero essa célula, essa molécula de glicogênio, desmembro ela passa pelo processo da respiração celular, lembra ciclo de Krebs, aquelas coisas, não vamos entrar em coisa de bioquímica aqui, mas vai virar glicose que vai circular no meu sangue e vai garantir o funcionamento do meu corpo, tá? Então, o glicogênio, ele é, vamos dizer assim, o nosso armário de glicose. E os nossos armários, os dois armários são, aliás, o glicogênio é a nossa reserva de glicose. Os dois armários vão ser o músculo e o fígado. Como eu falei, é tão importante a gente ter essa reserva em dia. Eu não tô falando da gente acumular tecido adiposo, da gente comer um monte, da gente engordar. Mas é tão importante a gente ter essa reserva de energia e ter ela sempre disponível que, diferente dos outros nutrientes, diferente da proteína, por exemplo, eu vou degradar qualquer tecido quando isso me faltar. Baixou a sua glicemia, o seu sistema nervoso central, ele quer garantir a tua sobrevivência. Lembra que eu falei que ele se alimenta de glicose? Ele vai mandar vir glicose de algum lugar. Então ele vai pegar esse glicogênio que está dentro dos músculos, depois ele vai pegar esse glicogênio que está dentro do fígado, e aí ele vai perceber que não está dando conta de metabolizar, de produzir tudo isso, ele vai degradar, vai começar a produzir neoglicogênese, vai produzir glicogênio a partir de outras fontes que são o quê? Os aminoácidos e as gorduras. É assim que acontece, mais ou menos, o nosso processo de emagrecimento. Só que, olha só, por que eu implico com o negócio do zero carbo e por que eu implico com a escolha de algumas dietas, por exemplo, cetogênica e essas coisas? Porque o nosso organismo não tem gaveta. As coisas não acontecem de maneira separada.
Todos esses mecanismos estão acontecendo como uma grande engrenagem o tempo inteiro. Então, quando me falta carboidrato, quando me falta glicose, eu entro em neoglicogênese, eu vou consumir uma parte de gordura, mas eu também vou começar a consumir tecido. Eu também vou fazer glicose a partir de aminoácido. Eu faço glicose a partir de aminoácido, eu faço glicose a partir de gordura, eu faço glicose a partir de qualquer coisa. Então, sempre você vai ter uma perda estrutural relacionada a essa carência se ela não for bem pensada. Percebe que às vezes não vale a pena? Percebe que às vezes vale muito mais a pena a gente raciocinar para que essa diminuição seja de uma maneira que nos favoreça sem que a gente perca tecido? Porque daí eu entro em catabolismo. Eu entro, né, nesse processo de queima de tecido muscular e dos outros tecidos, porque se prolongar muito tempo, eu vou tirar da onde tiver aminoácido. Eu perco do osso, eu perco da cartilagem, eu vou diminuindo tudo que é função para poder produzir glicose. Demorando muito mais, eu vou entrar em cetose, vou começar a produzir corpos cetônicos e vou começar a eliminar outras moléculas só para poder ter glicose. Não é muito mais fácil eu apenas manter esse estoque razoável, ter na minha alimentação e funcionar direitinho e aumentar minha dificuldade de emagrecer, que eu não sei a combinação dos carboidratos? Lucimar, a gente vai falar disso agora, daqui a 2 minutos. Entendeu como é razoável que pelo menos eu entenda a importância do carboidrato e que sempre que eu remover isso vai trazer consequências, porque isso são mecanismos de sobrevivência. Quando a gente fala em mecanismo de sobrevivência, a gente fala da acentuação de algumas ações hormonais que estão ligadas à sobrevivência aos nossos instintos. Então eu vou começar a sentir mais fome, eu vou começar a sentir mais apetite, eu vou começar a sentir mais vontade de comer coisas com alto índice glicêmico, com alta quantidade de carboidrato. É o teu cérebro informando para você que você está fazendo a coisa errada. Olha como o nosso corpo é maravilhoso. O nosso cérebro resolve. Quanto mais a gente teimar, mais ele vai insistir. Fora que você começa a diminuir funções. Se o teu sistema nervoso funciona a partir de glicose, se não tem glicose, entende que ele vai funcionar pior? Você raciocina menos, você fica menos inteligente, pensa mais devagar, faz as coisas mais devagar, seu metabolismo começa a ficar mais lento, você começa a sentir mais cansaço, muda o seu regime de sono. Por conta dessas mudanças hormonais, você dorme menos. E aí você produz menos massa muscular. Para quem tem interesse, para quem treina, você acaba tendo um processo de ganho de massa muscular prejudicado, porque já está faltando carboidrato e você ainda está depletado por causa da falta de sono. Então, assim, o resultado sempre é negativo se você fizer a coisa mal feita. Agora, vamos aprender a fazer a coisa bem feita? Vamos lá. Bom, acabei de falar, né? Diminui o desempenho intelectual, diminui a energia para as atividades, diminui a qualidade do sono, diminui a sua força, sua massa muscular e o seu ímpeto para fazer as coisas durante o dia. Não vale a pena, né? Eu falei que é o negócio mais importante da nossa vida. Ele é, classificação dos carboidratos, lá para minha amiguinha que perguntou, tá? Eu tenho, que nem eu falei para vocês, dependendo do número de peças de Lego, dependendo da quantidade de moléculas, eu vou chamar de mono, di, oligo ou polissacarídeo, tá? Monossacarídeo é aquele que a gente absorve, é uma pecinha de Lego só, que vai passar pela membrana intestinal. Eu tô com esse problema, falta de sono. Às vezes é multifatorial, né, Lucimar? Mas assim, às vezes a gente consegue pensar em soluções para isso a partir da alimentação. Monossacarídeo é o que a gente consegue absorver. Monossacarídeo é a peça menor possível que vai passar pela membrana intestinal e vai entrar para o meu organismo, vai ser metabolizada, vai lá, né, exercer as funções energéticas dela ou de reserva de energia. Quais são? Glicose, maltose, esqueci agora outra, glicose, frutose e galactose, tá? Essas três, existem outros, que nem proteínas, que nem aminoácidos, existem vários, mas que a gente absorve e que servem para nós como fonte de energia, são essas três, glicose, frutose e galactose. Qual é a que a galera mais conhece? A glicose, que é a que a gente controla quando tá preocupado com resistência à insulina, que é a que a gente mede quando precisa ver se tem diabetes ou não, que é essa que a gente precisa ter um nível adequado no sangue para tudo funcionar muito bem. E é a principal, é a que a gente armazena em maior abundância. Frutose é aquela da fruta,
né, que é o açúcar mais doce que existe na natureza, à exceção dos adoçantes artificiais. E aí vale a pena a gente fazer um adendo aqui, que a galera tem medo de frutose. Tem a galera que tem medo de frutose, tem a galera que passa a usar a frutose, né? Que tem medo de frutose pelo fato dela ser tão doce assim. A quantidade de calorias é a mesma de qualquer um dos outros açúcares, que normalmente são 4, 3,5, 4, né? Tem raros que são menos calóricos, mas o que faz mal, que andou um monte de fake news aí na internet, um monte de confusão por causa da frutose nos últimos tempos, é a frutose artificial, a frutose sintética, que é adicionada principalmente nas bebidas açucaradas, nas bebidas adocicadas, em alimento ultraprocessado em geral. Essa frutose, a frutose sintética, ela realmente é inflamatória, ela realmente faz mal. Então, essa frutose de adição, como o açúcar de adição, que tem hoje no rótulo e você identifica, né? Quando você pega qualquer produto no supermercado, existe uma legislação que fala que você vai ler lá e na frente desse tamanho no rótulo vai ter produto alto em açúcares de adição. Oi, Silvinho, chegou, meu ajudante. Essa é a frutose que faz mal. E da fruta? Da fruta não faz mal, tem as mesmas calorias e ainda tem algumas vantagens que a gente vai falar logo na sequência, tá? Então apega nessa questão. O outro, a galactose, que é a fração de açúcar do leite, que é outro mito que a gente tem que desmontar agora. Todo mundo agora tem medo de lactose, ou acha que tem intolerância à lactose, ou acha que lactose engorda. Lactose é um carboidrato como qualquer outro, que tem funções como qualquer outro, que vai ser degradado e digerido como qualquer outro. Para quem não tem intolerância, vai acontecer dessa maneira normal. Lá na aula de proteína, lembra que eu falei que eu tenho esse Lego, tenho essas peças e eu vou desmontar para poder absorver. E que para desmontar esse Lego, para separar essas pecinhas, para separar os carboidratos, os monossacarídeos para poder absorver, eu preciso de uma chave de fenda, que é enzima. No nosso aparelho digestivo, eu vou depositar vários tipos de enzima, cada uma vai soltar o parafuso de um tipo de carboidrato. Quem tem intolerância à lactose não tem essa enzima, que é uma enzima que chama lactase, que a lactose é um disacarídeo, são 2 carboidratos, lactose e galactose e glicose, e vai ser separado para absorver em 2 monossacarídeos. Então eu tenho uma molécula de lactose que é formada por glicose e galactose. Quando eu como qualquer coisa que tenha leite, eu vou ingerir esse carboidrato lá no meu intestino. Essa chavinha de fenda chamada lactase vai romper a ligação dos dois. Tô em Nárnia, já sabia. Vai romper essa ligação e vai separar os dois. Quem tem intolerância tem menos dessa chave de fenda, e aí lembra que eu falei? Dependendo da quantidade de moléculas que você consome, é físico, gente, tá? Pensa na pecinha do Lego mesmo. Quantas moléculas de lactose eu ingeri dentro daquele alimento? Quantas chavinhas de fenda eu tenho para fazer essa separação? Esse é o grau de intolerância que a pessoa pode ter. Se eu tenho pouca chavinha, eu vou tolerar me alimentar com uma quantidade X de leite. E isso varia de pessoa para pessoa. Se eu tenho muita intolerância, eu não tenho quase nada de chavinha, eu posso comer quase nada de leite. E aí você vai descobrindo no método da tentativa e erro mesmo. Nossa, eu me dou bem. Tem gente que não se dá bem, por exemplo, com leite em pó, mas se dá bem com queijo. Tem gente que não se dá bem. E o que é esse não se dar bem? Como é que você sabe que você não digeriu muito bem? Essa molécula, ela não se separa. Como ela fica grande, lembra que eu falei que só passa uma peça de Lego de cada vez? Ali ficam 2, não vai passar no buraquinho, na membrana do intestino, ela vai ficar no teu intestino e vai sair. Até ela sair, ela vai ficar lá fermentando. E aí, ó, lá tô eu com problema na conexão. Voltei? E aí ela fica fermentando, vai gerar gases, vai gerar estufamento abdominal, vai gerar desconforto. E aí você sabe que você ou comeu uma quantidade de produtos lácteos que tenha muito mais lactose do que você é capaz de produzir, ou talvez você tenha realmente algum grau de intolerância. Quem não tem esse grau de intolerância, quem não passa mal, o que acontece?
Olha como é tolice, não tem nada a ver com emagrecimento, não tem nada a ver com fatores inflamatórios. A gente não tem menção na literatura de que a lactose em si tenha alguma coisa relacionada a essa inflamação para pessoas que não têm esse processo de intolerância. E aí, você vai lá e vai comer um alimento sem lactose, tá? Olha o que eu expliquei para vocês. A lactose é uma junção de duas moléculas, glicose e galactose. Quando você come um alimento sem lactose, é porque essa enzima que falta para as pessoas que são intolerantes já foi colocada, adicionada naquele alimento. Portanto, já foi fracionada a lactose dentro do alimento. Quando você consome, você tem já a glicose e a galactose separadas dentro do produto. Você já comeu esse monossacarídeo pronto. Olha só, que eu vou falar para vocês como não é interessante, como não é inteligente a gente escolher produtos sem lactose tentando emagrecer. Se eu falei que eu tenho uma chave de fenda, o vídeo tá travando. Agora já melhorou. Agora eu vi que ele voltou, Lucimar. Se eu tenho essa chave de fenda, que eu vou lá e vou apertar e vou separar essa molécula, vocês entendem para mim que isso é trabalho? É trabalho, sendo trabalho eu tenho gasto de energia, certo? É pequena a diferença, mas tem. Quando eu ingiro alimento polissacarídeos, quanto mais moléculas eu tenho, mais chave de fenda funcionando, mais trabalho, mais gasto de energia. Eu gasto energia para separar essas moléculas. Quando eu como alimentos menos com esses carboidratos mais simples, que a galera chama, que são o monossacarídeo, eu estou ingerindo direto a glicose, que vai ser prontamente absorvida, porque ela passa batida na membrana. Vocês entendem que eu tenho até um favorecimento do meu aumento do meu índice glicêmico, porque eu capto mais facilmente essa glicose e eu gasto menos energia no processo de digestão desse alimento? A pessoa que não tem essa intolerância, ela está consumindo, em última instância, se a gente for analisar, um alimento que engorda mais, ou que pelo menos gasta menos energia para ser consumido. Não vale a pena. E quem tem essa intolerância? Quem tem essa intolerância não vai ter outro jeito, vai ter que procurar ou os alimentos que são sem lactose, ou vai ter que tomar a enzima lactase quando for ingerir alguma coisa com lactose. Engorda mais ou engorda menos? Não. É esse processo que eu falei. A diferença é muito pequena, mas não vale a pena. Ele não vai te emagrecer. No máximo, ele vai empatar ou perder. Entendeu? Então não compensa. Se você não tem intolerância à lactose, não vai mudar muita coisa no seu processo de emagrecimento, mas vai custar muito mais caro. Às vezes o produto não é tão bom, né? Não é tudo que tem sem lactose, então não pensem nisso. A gente vai pensar em outras coisas pensando em emagrecimento que são muito mais inteligentes e interessantes. Quem tem intolerância, que nem eu falei, tem uma pergunta ali da Lucimar, né? Se você tem intolerância, primeiro você vai ter que fazer esses testes, ver qual é o teu grau de intolerância, e aí você vai descobrir qual é a quantidade, qual é o tipo de alimento que você vai poder comer, e aí você tem que ter sempre uma lactase, o mais famoso é o Lactday, né? Sempre uma lactase, ou evita os alimentos, ou compra sem lactose, ou quando você for comer queijo, iogurte ou qualquer coisa assim, você ingere a lactase, que daí você colocou a enzima a seu favor já junto para trabalhar, já que você não tem a chave de fenda, você coloca a chave de fenda junto com o alimento e dá tudo certo no final. Então, ó, monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeo, polissacarídeo, os mais complexos, os que têm mais moléculas de carboidrato para poder desmembrar. Da onde vem? Tá? Os carboidratos, quase todos eles são de origem vegetal. Lembra que eu falei que quase todas as proteínas são de origem animal? Quase todos os carboidratos são de origem vegetal. Então, não há o que você coma que não vai te dar algum carboidrato. É muito difícil, tá? Tem carboidrato em tudo. No alface, do alface até o feijão, todos os alimentos que são de origem vegetal, a base deles é carboidrato e fibra alimentar. Tem diversos tipos de carboidrato dentro de cada um desses alimentos, tem compostos de carboidratos diferentes. O que é interessante a gente saber isso de menor número de moléculas para o maior número de moléculas? Justamente o efeito térmico, eu gasto mais energia para desmembrar essas moléculas, então esse alimento
pelo simples fato de eu comer e digerir, ele já vai, vamos dizer assim, ele já vai me dar um gasto calórico diário maior. E não é só isso. Esses alimentos, eles vão ter uma quantidade de fibra alimentar. Aqui é que tá o segredo do negócio. Agora a gente vai entrar numa fase bem bacana. O oligosacarídeo e o polissacarídeo, na maioria deles, que são esses carboidratos de origem vegetal, que são integrais, que são o alimento na íntegra, na maioria deles, eles são ricos em fibra. E a fibra é um tipo de carboidrato que a gente não digere. Mas não é que a gente não digere igual a lactose, que a gente não tolera e passa mal. A gente não digere porque ele vai exercer outras funções. E para o nosso interesse, questão de emagrecimento, a gente já vai começar a entender que a fibra vale 0 na contagem calórica. É a única coisa depois da água que vale 0 na contagem calórica, tá? É fibra alimentar. Onde é que eu vou achar carboidrato simples e carboidrato complexo? Monodisacarídeo, poli e oligosacarídeo. Esses carboidratos simples você vai achar nos alimentos que não estão in natura, que estão refinados, não é industrializado, gente, refinado. Qual é a diferença do arroz integral para o arroz polido lá, para o arroz branco? Né? Justamente isso, pelo processamento é removida toda essa parte de fibra e vai deixar só a parte do amido, só a parte do carboidrato mais simples. A farinha, ela é refinada e ela é processada até que fique o carboidrato da forma mais simples, retirada toda a fibra. Então, eu vou gastar menos energia, eu vou ter mais facilidade de absorver porque as moléculas são menores, né? Eu tenho pouca peça de Lego, separou, entrou, separou, entrou, separou, entrou. Quando eu tenho elas mais complexas, quando eu tenho mais peças de Lego, eu tenho mais trabalho e, portanto, eu tenho maior gasto de energia, maior saciedade. Essa é a grande sacada quando a gente entende mais ou menos carboidrato na dieta. Eu acabei de falar que ele é o nosso alimento mais importante. Então a gente não pode deixar de ter. O que vale a pena é a gente escolher os melhores na mesma refeição ou em todas as refeições. Eu separei aqui algumas perguntas para a gente poder mais ou menos entender isso nesse esquema de pergunta e resposta. E aí eu já vou pedir para vocês irem mandando também, que eu vou lendo e a gente vai fazendo esse bate-papo, tá? A primeira, o que acontece quando eu zero carbo, que eu já falei para vocês, não tem como você zerar carbo a menos que você coma só azeite e carne, tá? Não existe. Se você comer maçã tem carboidrato, se você comer alface tem carboidrato, se você comer arroz, se você comer batata, tudo isso tem carboidrato. Então não tem como zerar. Se você zerar, você começa a prejudicar suas funções. A preocupação da escolha do carboidrato, hoje em dia se fala muito da resistência à insulina, né? Que come carboidrato, sobe a glicemia, libera insulina. Como que funciona esse processo? Eu falei que para separar aqui, né, no nosso intestino, tem a chave de fenda, que é a enzima. Ela vai botar na corrente sanguínea esse carboidrato. Ele não pode ficar lá rodando. Eu falei que eu tenho 2 armários. O estômago, o fígado e o músculo. Alguém tem que pegar esse carboidrato, essas pecinhas de Lego que estão lá na corrente sanguínea e guardar no armário. Quem faz isso é a insulina. Esse é o trabalho da insulina, é a função da insulina. Então, quando você fala assim, a insulina é ruim. Não, a insulina não é ruim. A insulina é o negócio mais importante, um dos negócios mais importantes que a gente tem no metabolismo energético. Que é ela que vai fazer isso, de selecionar o carboidrato da corrente sanguínea e jogar para dentro do armário, para não ficar tão alta a glicemia. Olha só, gente. Se eu comer, lembra que eu falei, da mesma maneira que eu tenho a chave de fenda, eu tenho que ter pessoas ou mãos ou, né, alguma coisa para pegar esse negócio e jogar no armário. São as moléculas de insulina. Se eu tenho muito carboidrato, eu tenho que ter muita insulina, por isso que aumenta muito rapidamente esses níveis no nosso sangue, depois ela tem que baixar. Para onde vai? Para onde eu falei? Vai para o músculo. O que acontece que as pessoas têm medo do desenvolvimento da resistência à insulina? Eu começo a comer moléculas demais, peças de Lego demais, eu tenho que
colocar muitas mãozinhas, muitas pessoas, muitos funcionários para guardar isso, só que o armário tá cheio. Quem é o armário? O fígado e o músculo. Se eu não gastar, eu tenho um processo que eu vou transformar isso em gordura, porque a gordura guarda mais energia em menor espaço, tá? Se eu não gastar, eu não tenho aonde guardar. Eu vou transformar em tecido adiposo ou vai ficar circulando e eu não vou descer a glicemia. Subir a glicemia é normal quando a gente come, né? Essa glicose está circulando ali até que ela seja guardada. Sobe, a insulina pega ela, guarda, né? Manda para que ela seja utilizada como energia aonde ela precisa e o resto guarda no músculo, guarda. Qual é o principal mecanismo que faz com que eu não tenha que me preocupar com esse processo? Gente, tem que esvaziar o armário. Não é comer menos carboidrato, é esvaziar o armário, é gastar o glicogênio que está lá reservado. Qual é o mecanismo, qual é o processo mais interessante, não medicamentoso, mais eficiente para combater resistência à insulina e diabetes? Exercício. Eu não falei que o glicogênio é a nossa maior fonte de energia para desempenhar todas as funções, inclusive o exercício, e inclusive para aumentar a quantidade de massa muscular, ou seja, para aumentar o tamanho do armário para guardar essa glicose? Quando eu faço exercício, eu estou esvaziando esse armário o dia inteiro. Eu estou gastando essa energia o tempo todo. Musculação pesada, musculação, o cardio, eu vou falar já do cardio, tá, Carradine? O cardio é muito importante nesse processo. Tá? Mas a musculação também, porque a musculação vai fazer com que eu tenha mais músculo, armário maior, maior necessidade de glicogênio, gasta mais energia, guarda mais. Eu estou esvaziando e enchendo esse armário o tempo todo. Então é muito mais relacionado ao gastar energia, ao queimar esse estoque de glicogênio para que eu consiga captar, do que escolher de fato a quantidade e o tipo de carboidrato se eu tiver uma alimentação equilibrada. Claro, dá para comer açúcar o dia inteiro? Não. Dá para comer qualquer coisa de qualquer jeito? Não. Mas eu tendo esse carboidrato bem pensado em todas as minhas refeições, quem é ativo não vai se preocupar. Eu fiz uma postagem bem interessante, depois vocês olham, falando justamente sobre diabético, que eu mostrei o meu teste de glicemia, o meu exame, que a gente mede a glicemia em jejum para saber se você tá conseguindo guardar isso, e a gente mede a hemoglobina glicada, que é ao tempo que essa glicose fica circulando no nosso corpo. O que significa que é um dedo duro, porque se eu tô com a hemoglobina glicada alta, significa que eu como mais carboidrato do que o meu armário consegue guardar por muito tempo. É um dedo duro porque, assim, ela vai mudando mais devagar. É mais ou menos o que seria, assim, uns 3 meses de comportamento alimentar. E aí eu mostrei lá que a minha hemoglobina glicada é relativamente alta, mas a minha glicemia de jejum é baixíssima. Por quê? Porque, ó, o meu armário é gigantesco, amor. Então eu como carboidrato o tempo todo, só que eu tô guardando o tempo todo. O processo, o mecanismo de resistência à insulina, ele não acontece porque o armário tá sempre vazio, eu tô sempre captando para dentro do meu músculo. Quanto mais exercício você pratica, mais eficiente é essa captação da glicose para dentro do músculo, este guardar das moléculas no armário. E aí não faz diferença se você comeu arroz, macarrão ou batata. Essa diferença ela é pouco interessante. O que é mais interessante para quando a gente pensa em emagrecimento é que esse carboidrato ele esteja composto com os outros tipos, com as fibras. Quem vai falar muito mais sobre o processo de emagrecimento do que, por exemplo, a diferença entre arroz, macarrão e pão e, sei lá, integral ou refinado, é a fibra. A fibra vai fazer essa diferença. Por quê? Vamos lá. Vamos passar. Entendida essa questão da captação da glicose, vamos lá. Não faz diferença desde que você não coma em excesso e desde que você gaste, abra espaço no armário para guardar.
tá? Segura essa informação. Tem problema, tem medo de controle, problema de controle glicêmico, tem gente na tua família que é diabético, que é pré-diabético, cara, exercício. Cardio, musculação, crossfit, qualquer coisa que gaste energia e que abra espaço no músculo para você guardar. Abre espaço no armário para você guardar essa glicose. Tá? E isso não é só na hora do exercício, ele faz isso sempre por um período prolongado. É importante vocês saberem disso. Então, se eu faço exercício hoje, eu tenho esse mecanismo de captação da glicose para dentro do tecido, para dentro do músculo, por pelo menos 12 horas. Significa que eu vou ter um controle melhor e um aproveitamento melhor das minhas alimentações pela metade do dia. A próxima refeição eu vou ter, entendeu? E eu vou tendo isso cronicamente quando eu repito sessões de treinamento todo dia. Por isso que eu falo sempre, gente, que quando a gente tem interesse em entrar em um programa de emagrecimento, você necessariamente tem que começar pelo exercício físico, porque tudo facilita. Porque senão realmente, se o armário tá cheio, o único jeito é não botar mais peças para dentro. Aí eu tenho que ficar tirando a comida e mesmo assim vai ser pouco eficiente, porque daí qualquer coisa que você colocar para circular quando o armário tá cheio vai desequilibrar o seu metabolismo. Combinação de alimentos, que eu falei das fibras. Por que é interessante a questão das fibras? Tem dois tipos de fibras. Fibra é o carboidrato dos alimentos vegetais que não é digerível pelo nosso organismo. Nós não temos chaves de fenda. Batata, moranga são aliados para emagrecer. Todos os alimentos são aliados para emagrecer, Carradine. Todos. Até o macarrão. Sendo bem pensado. Por exemplo, eu como chocolate no pré-treino e macarrão no pós-treino, quando eu tô emagrecendo, tá? Isso depende muito de como você raciocina o seu programa alimentar e qual é a utilidade que você dá para esse carboidrato. Se eu tô falando que eu preciso dele no músculo, é interessante eu ter essa insulina alta para fazer esse processo, né? Enquanto eu estou praticando exercício, eu tenho os dois mecanismos atuando no mesmo sentido. Então, nas outras refeições, eu escolher esses alimentos de maior densidade calórica são interessantes. Mas, de novo, se eu tiver uma quantidade de fibra legal, pouca diferença. Fiz uma dieta e em 2 semanas perdi 14 dias. Você nem sabe o que é dieta, Peter. Saudade de você, amigo. Então, olha só. Nos alimentos vegetais, nos vegetais, vamos dizer assim, in natura, desde folha até abóbora, feijão, tudo mais, tem 2 tipos de fibra. Fibra solúvel e fibra insolúvel. Nas folhas, nas cascas, nas sementes, a maioria delas é composta com fibra insolúvel. O que é isso? Ela passa batida na água. Se eu botar na água, ela não vai desmanchar, tá? E aí, também não é digerida no nosso organismo. Para que serve, então? Primeiro, ela vai aumentar o meu bolo alimentar no intestino, né? Quando eu como, vai aumentar o volume que está ocupando lá dentro e, portanto, ela vai ajudar a diminuir a minha fome. Mas mais do que isso, ela vai servir como alimento da minha microbiota. Essa fibra ela vai ser fermentada, não vai ser digerida, não entra como contagem de calorias. Então, se você comer, por exemplo, 100 gramas de chuchu, dentro dessas 100 gramas tem 8 gramas de fibra. Essas 8 gramas de fibra, você multiplica por 4 aí, que eu não sei fazer conta, que cada carboidrato tem 4 calorias. Esse carboidrato eu não contabilizo, porque eu não vou digerir. Esse carboidrato vai ser digerido pela minha microbiota, pelas bactérias do intestino. Lembra lá na aula de proteína? Para quem não assistiu, depois você procura lá e assiste, porque vale a pena, tá? Meu intestino, ele precisa dessa nutrição porque é ele que vai regular todas as tuas funções. A minha amiguinha aqui perguntou agora da questão do sono, né? Se a tua microbiota estiver desregulada, teu sono fica desregulado. Você não produz serotonina e não tem alegria para viver. Se a tua microbiota está desregulada, você não vai conseguir diminuir retenção hídrica, porque o trânsito intestinal fica mais lento. Essa parte de baixo, o último terço do intestino, é a parte de recaptação de líquidos, portanto você ingere muito líquido, uma parte sai pelo xixi, outra parte sai pelo cocô. A parte do cocô você reabsorve o tempo todo.
fica com a barriga inchada, porque o trânsito é lento, então vai aumentando o volume, não faz as suas necessidades direito, e aí todas as funções que são relacionadas ao funcionamento do intestino ficam prejudicadas, inclusive sono, inclusive disposição. Já ouviu falar de pessoa enfesada? Que é aquela pessoa que tá sempre com aquela cara assim, meio, né? Enfesada é a pessoa que não tem um intestino muito bom. E isso normalmente acontece por falta de fibra alimentar e água. Essa é uma das melhores funções da fibra não solúvel. Aumenta a motilidade, aumenta o volume. Essa membrana do intestino ela é elástica, quando ela expande, ela faz uma força para, né, comprimir de novo e vai embora, vai expulsar esse dejeto. É o processo da nossa digestão, processo final da nossa digestão. A fibra não solúvel ela ajuda muito nisso. E a fibra solúvel, qual que é? É a que tá na maioria dos grãos, na aveia, na chia, no psyllium. Eu sou portadora da palavra da chia e do psyllium. Quando você bota na água, ela é solúvel. Eu tenho retenção de líquido. Dá uma olhada nisso, Lucimar, mas eu vou falar da retenção também por causa do excesso de açúcar, tá? Eu vou falar logo em seguida. Forma gel. Você já, depois você experimenta, pega a aveia, pega uma chia, você já deve ter observado que ela forma um gel. Tanto é que hoje a galera come overnight oats, overnight chia, né? Mistura no suco, mistura no leite e ela vai ficar com aquela consistência de pudim. A gente chama de colóide. Esse gel lá dentro do intestino, primeiro que ele vai ajudar na limpeza das paredes, ele vai formar esse bolo mais consistente, vai dar uma limpada, vai dar um faxinão geral lá, e ele não deixa a gente absorver muitas coisas. Ele também vai servir de nutrição, vai fermentar, vai alimentar as nossas bactérias, as diversas colônias de bactérias que moram lá, mas também vai diminuir, por exemplo, a absorção de alguns tipos de gordura. Então ajuda no controle do colesterol, diminui um pouco a absorção desses açúcares, dos carboidratos que a gente come, porque são moléculas, né, gente? Lembra que eu falei, pecinha de Lego? Fica presa dentro desse gel. Como o trânsito tá aumentado, porque ó, pensa comigo num cano perfurado, tá? O intestino é um cano gigantesco, cheio de furos e que é coisa, é trânsito pensa no trânsito da marginal. Os carros vão passando, alguns vão sair, outros vão passar direto, certo? Se eu tenho esse gel aqui, eu tenho menos carros saindo, ele vai direto. Então, diminuo a absorção de alguns carboidratos, de alguns açúcares e também de algumas gorduras. Por isso que é tão interessante o aumento do consumo de fibra solúvel para quem tem interesse em diminuir a resposta glicêmica da refeição. Quem tem problema com esse aumento brusco de insulina, muito mais interessante do que não comer carboidrato é comer a fibra alimentar, porque ela vai ajudar nesse controle. Quem tem problema de controle de colesterol, a fibra alimentar vai ajudar nesse controle. Quem tem problema de excesso de fome, a fibra alimentar vai ajudar nesse controle. Que ela vai manter esse bolo lá, o teu intestino ocupado mais tempo, você vai ter menos apetite. Então, ó, esquece macarrão, o que é fonte de carboidrato? Eu não falei quais são os alimentos, né? Então, de origem vegetal, tudo que é de origem vegetal é carboidrato. Tudo. Só tem 2 fontes de carboidrato animais, mel e leite. O resto, tudo, a fome infinita. Quem tem fome infinita, cara, bota aveia no seu café da manhã, faz um pudim de chia à noite, coloca mais dessas fibras junto em cada refeição e aí termina com um pratão de salada com uma boa porção de fruta, que é a fibra insolúvel que eu falei que ela dá ainda essa ajudada no aumento do bolo, do volume, que você vai ter um processo muito mais favorecido. Dos alimentos industrializados, arroz, industrializado assim, né, que você compra de pacote, arroz, feijão, macarrão, todos os pães, todos os biscoitos, tudo que é feito com farinha, tudo isso é fonte de carboidrato, tá? Vale a pena você pensar qual que é mais simples, qual que é mais complexo? É muito conhecimento para quem não é nutricionista. O que vale a pena você pensar? Que dentro da composição do prato, e aí eu fiz aquela live lá, lembra de montar o pratinho? A metade dele tem que ser vegetal in natura, 50% do que você come em todas as refeições tem que ser vegetal in natura, fibra, tá vendo como faz sentido? Então, salada, folha, grão, tá?
E aí, um quartinho da fonte de proteína, que a gente já falou na última aula, e um quartinho da refeição dessa fonte de carboidrato. Pão é fonte de carboidrato? Que mais? Depois vocês vão perguntando aí. Mas vocês entenderam? Tudo que não é mistura, tudo que é vegetal é carboidrato, de alguma maneira, com mais ou menos fibra, com maior ou menor índice glicêmico. Aí tem problema esse índice glicêmico? Não, não tem problema. Porque o índice glicêmico, a resposta glicêmica da refeição, que é esse problema, esse pico de insulina que todo mundo tem medo, ele vai ser controlado por 3 mecanismos. Primeiro, é esse que todo mundo se preocupa, que é o índice glicêmico do alimento, que é o que deveria menos se preocupar, mas ele é controlado pela composição da refeição por inteiro. Então, se eu tenho proteína, se eu tenho gordura, se eu tenho fibra e tenho carboidrato, não é, e o carboidrato é um índice glicêmico 100, vamos dizer, porque a régua é de 0 a 100. Se eu tenho pão branco, que é 100, mas eu tenho pão com ovo, que é proteína com gordura. Concorda comigo que eu vou somar, entre aspas, tá? Não é bem essa conta, mas só para vocês entenderem. Eu vou somar os 100, eu falei que carboidrato é só vegetal, né? Ovo é animal, não tem carboidrato. Então é 0 o índice glicêmico, não tem nenhum carboidrato. Botei o pão 100 e o ovo que é 0. 100 mais 0, 100. Dividido por 2, minha resposta glicêmica é 50. O que eu preciso? E se eu coloquei mais uma fibra? É menos ainda, porque é dividido por 3 e ainda tem a redução dessa absorção pela fibra alimentar. Qual que é o melhor café da manhã, o melhor lanche da tarde da vida? Um pão, o pão que você quiser. Ai, tem que ser o pão 47 grãos de R$ 1.500 fabricar. Não, cara, pão francês lá da padaria. O produto final vai ser o mesmo. As calorias são as mesmas e você vai compor a refeição. Então eu tenho um pão, um ovo, dentro desse pão com ovo eu coloquei 2 folhas de salada, uma cenourinha ralada e uma fatia de tomate, um fiozinho de azeite, temperei ele bem gostoso. Cara, a refeição mais maravilhosa do mundo. Eu tenho proteína, eu tenho a gordura da gema do ovo, eu tenho as fibras solúveis e não solúveis e tenho o carboidrato do pão. Resposta glicêmica desse tamanho. Saciedade lá na casa do chapéu, porque eu tenho um monte de fibra. Um pãozão desse tamanho que tem um volume que vai encher o estômago. Vocês entenderam que o menor dos meus problemas é o pão? Qual a quantidade de calorias das fibras alimentares? 0. Qual a quantidade de calorias dos alimentos que contêm fibra alimentar? Que daí a gente vai dividir, né? Os refinados e os in natura. A quantidade de caloria dos vegetais in natura é ridícula. Todas as folhas, acelga, agrião, chicória, alface, rúcula, tudo, não passa de 30 calorias 100 gramas, sendo que o negócio é leve pra caramba. 100 gramas de alface é um prato desse tamanho. 30 calorias é... uma colher de chá, assim, uma colher de sobremesa de mel é 30 calorias. Um prato deste tamanho de alface, ou de todas as folhas que você quiser. Depois dos legumes, vamos pensar nos legumes, depois eu vou passar para as raízes, tá? Chuchu, abobrinha, berinjela, que mais? Couve, o que vocês pensarem. A abóbora cabotiá também muda pouco, um pouquinho a mais só. Todos os legumes. Vai lá na feira, tudo aquilo que for de legumes. Não passa de 50 calorias 100 gramas. Então eu vou botar 100 gramas, um montão, um pratão de salada. Vou botar mais 200 gramas, que vai dar que é mais pesado, né? Vamos dizer de chuchu com cenoura, ou chuchu com beterraba, ou chuchu com o que eu quiser. Tá? Ou abobrinha, ou o legume que você quiser, couve de bruxelas, o que você quiser. Vou botar mais 200, que dá um meio prato, tá? Eu tenho umas 100 calorias, 150 calorias, não vai passar disso. Aí eu vou colocar o meu tantinho lá, 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, né? Arroz, feijão, almoço legal, vai dar umas 200 e poucos e mais a minha carne. Cara, eu tenho uma porção de comida desse tamanho. Pepino, alface, abobrinha, batatinha. Vamos para as batatinhas? Mais vegetal in natura. A gente vai passar para os tubérculos, tá? Que são fontes de carboidratos também, mas tem mais amido. Esses todos que eu falei, vai mudar a quantidade de água e aí vai passar a ter mais amido. Batata, mandioquinha, mandioca,
A cabotiá que fica ali, né, no meio do caminho, não é tanto amido, mas ela tem um pouquinho mais de caloria, mas fica no meio do caminho, tá? Que mais? Batatinha, aquele negócio, cará, inhame, tudo que é raiz, que a gente chama de tubérculo, tudo que é raiz, ela vai ter um pouquinho mais de carboidrato por porção, mas a caloria ainda é muito baixa. Ainda tem uma cacetada de água e tem fibra alimentar também. Ah, preciso comer batata doce pra frente? A diferença é mínima. E vai ter o quê? 60, eu não lembro de cabeça agora, mas é 50, 60 calorias a cada 100 gramas. Também é ridículo. Ah, eu comi 300 gramas de batata assada no meu almoço. Dá 180 calorias. É menos do que um chocolatinho, é menos do que qualquer coisa quase. Odeio mandioquinha. Nossa, eu adoro mandioquinha, para de graça. Outra coisa que a galera tem medo, vamos lá. Misturar, né? Ah, eu posso misturar arroz com macarrão. Cara, você mistura o que você quiser. Eu não falei que esse Lego vai ser desmontado e vai virar só glicose lá dentro? No final das contas, vai ser a mesma coisa. Não existe problema. Existe problema em você calcular essa quantidade que eu tô falando. Então, se eu tenho um quartinho do meu prato dessas fontes que são desses carboidratos com mais amido, amido, que são esses carboidratos, vamos chamar de sustância, que são menos ricos em fibras, né? Tirando folhas e legumes, arroz, feijão, macarrão, batata, abobrinha não, mandioquinha, mandioca, essas coisas, que vai ser um quarto do meu prato. Se tiver 5 fontes ali, não vai fazer diferença nenhuma. Continua sendo 4 calorias por grama, continua sendo, desmanchando tudo e virando glicose lá dentro, continua igual. Qual é a diferença? A diferença é que eles vão ser compostos diferentes e que às vezes no preparo você adiciona coisas a mais ou a menos. Então, por exemplo, o feijão tem problema? Não, mas se eu botar 10 quilos de bacon, 2 pernas de linguiça, mais um monte daquela carne de porco que tem uma coisa assim, toicinho, né? Que é gordura pura. 1 grama de gordura tem 9 calorias. É mais do que o dobro de 1 grama de carboidrato ou de proteína. É isso que vai mudar. Ah, eu gosto de macarrão. Não tem problema nenhum se você botar aquela quantidade X de macarrão ali, a mesma quantidade. Mas se você fizer ele com molho de calabresa, vai mudar. O que muda é a calabresa, o que muda é a gordura. A gente vai falar muito de gordura na próxima live, tá? Então, não há problema de misturar. Não há que se preocupar com escolher integral, light, diet, não sei, não há problema. Qual é a questão? Respeitar a quantidade. E aí, já vou deixar de novo, que eu sempre deixo a dica para vocês. Digita na internet Guia Alimentar da População Brasileira, tá? É de graça, é um documento do Ministério da Saúde que fala qual é a maneira mais bacana da gente pensar nas nossas refeições. Ele é feito para quem não é nutricionista e tem foto de vários tipos, várias composições de refeição para vocês poderem entender isso, né, visualizando, sem precisar fazer essas contas. Então, o prato de almoço, divide ele em crus, faz, né, e 1/4 dele vai ser da fonte de carboidrato. Metade dele vai ser de vegetais e legumes, folha, salada, tal. 1/4 dele vai ser, tem uma pergunta aqui, vai ser de fonte de carboidrato. E frutas? Frutas também, Lucimar, frutas são fontes de carboidrato. Lembra que eu falei? A galera tem medo da fruta por causa dessa história de índice glicêmico. Mas esse índice glicêmico é um cálculo que a galera fez porque faz muita diferença. Repete aí. Repetiu o que, meu amor? Eu esqueci. Pergunta de novo, que eu não sei do que você pediu. Para quem é diabético mesmo, eu preciso saber disso, eu preciso calcular cada um dos carboidratos, porque a insulina a pessoa não tem. Então, quantos carboidratos? Eu não falei que são mãozinhas para pegar a glicose e botar no armário? Então, quantas gramas de carboidrato um diabético comer é quantas moléculas de insulina ele vai ter que colocar para dentro, vai ter que injetar para poder fazer esse serviço. Então é por isso que eu preciso saber disso. Para os diabéticos, para não diabéticos, esse cálculo ele é muito tranquilo, assim como das frutas. Por quê? O que eu acabei de falar? Fibra. Vamos dar o exemplo da maçã. A maçã, a casca, a casca dela é fibra solúvel. A carne dela é fibra insolúvel. Então eu tenho 2 tipos de fibra
que faz tudo isso que eu acabei de fazer com um negócio que tem ali uma frutose que é natural dela, só que 80% dela é água. E o resto, eu tenho uma porção grande de fibra, que é zero também. E aí? Tem uma porção de carboidrato, como qualquer outro alimento tem uma porção de carboidrato, que vai ser digerido e vai ser metabolizado e vai ser muito bem processado no meu organismo. Com a vantagem de... Por que é interessante a gente valorizar na nossa alimentação? Fruta, legume e salada, né? E as folhas. Porque as principais vitaminas que a gente precisa são ali. E aí a gente vai falar nas próximas lives de aminoácidos e vitaminas e minerais, tá? O nosso corpo ele só funciona a partir do ajuste, da boa circulação dessas vitaminas. As vitaminas são, vamos dizer assim, os pequenos motores que fazem com que tudo funcione na nossa vida. Então, se eu não como fruta, legume, salada, me faltam essas vitaminas, e aí eu vou dizer uma coisa importante para vocês. Tomar remédio, suplemento à base de vitamina, não substitui a vitamina do alimento, tá? O organismo processa de maneira diferente. Então, não vai mudar. E aí eu só vou conseguir isso a partir de frutas, legumes e verduras. Tenho diabetes tipo 2, produções muita insulina. Posso comer fruta? Laura, você pode. Tá? Você só vai ter que pensar na composição das suas refeições para você não deixar só a fruta ou então você não comer muita fruta. Então, compor ela, por exemplo, no lanche da tarde com um café com leite, por exemplo, que tem uma dose de proteína junto para diminuir essa resposta glicêmica. Agora, diabético tipo 2, Laura, eu não sei se você estava aqui no começo da live, o mais interessante... Porque, assim, qual é a diferença do diabético tipo 1 para o diabético tipo 2? O diabético tipo 1, ele já nasceu ou aconteceu alguma coisa no meio do caminho que ele não tem nada de insulina. O diabético tipo 2, ele vai criando resistência à insulina por causa de vários processos que são inflamatórios e isso é multifatorial, tá? Mas principalmente... Para de captar essa insulina para dentro do músculo, esse mecanismo que eu falei de armário cheio, porque esse armário fica cheio. Então você tem menos eficiência na utilização do glicogênio muscular, da glicose do músculo, e menos eficiência para guardar, porque o armário está cheio. Você precisa esvaziar o armário? Laura, exercício todos os dias. Todas as pessoas, desde pré-diabéticos, principalmente aqueles que já desenvolveram algum nível de diabetes do tipo 2, tem como necessidade, entenda como medicação, faz parte do seu tratamento, o exercício. Que o exercício vai fazer o quê? Vai tirar esse glicogênio de dentro do músculo, que é o armário, o reservatório que você tem de glicogênio, de glicose, né? O fígado e o músculo. Os dois vão esvaziar para entregar essa glicose como fonte de energia no exercício. Quando você se alimenta, esse mecanismo de guardar de novo no armário está sendo favorecido, está sendo possibilitado, porque o armário está vazio, você tem para onde colocar essa glicose, entendeu? Então, mais interessante do que pensar, claro que é a tua alimentação, você vai ter muito cuidado, mas assim, sempre consuma fibra. O maior controle da resistência à insulina na alimentação é o consumo das fibras, solúveis e não solúveis. Mas, para você ter uma boa gestão da sua glicemia ao longo da vida, exercício todos os dias, nem que seja uma caminhadinha no parque. Tá? Isso vai diminuir, vai aumentar a sua captação de glicemia, de glicose na hora, durante o exercício e nas próximas 12 horas. Dependendo do exercício, se for mais intenso, até 24 horas. Então você entende que o diabetes é uma doença que ela vai piorando, né? Ao longo da vida, porque você tem que controlar todos esses mecanismos inflamatórios para que ela fique controlada. Então, o exercício ele é anti-inflamatório, ele aumenta essa captação, então ele diminui essa resistência periférica que a gente chama. Ô, meu amor, obrigada, tá aqui minha água, ó. Toma água porque você fala muito. Então, ele vai favorecer vários dos mecanismos que fazem com que essa doença vá piorando ao longo do tempo. Então pensa nisso, tá? E fibra alimentar. Falei, diminui essa resposta glicêmica, diminui a captação do excesso pelo intestino, é bem importante. Que mais? Só para terminar, como funciona a insulina eu já falei, né, da resposta glicêmica.
Quem tem interesse em dieta low carb, tá? O que você vai fazer? O que é mais inteligente você fazer? Eu acabei de falar que muda o número de calorias dependendo dos alimentos, né? Então eu tenho desde o macarrão, que vai ter 100 e poucas calorias, não, tem quase 300, 100 gramas, a batata que tem 60 a 80 por 100 gramas e a alface que tem 30 a cada 100 gramas. Cara, troca o alimento. Diminui a quantidade de macarrão, aumenta a quantidade de legumes. Com mais volume, menor quantidade de carboidrato, porque quase tudo daquilo ali é fibra. Preciso excluir tudo para sempre? Não, não precisa. Precisa pensar de maneira inteligente. Se você começa a sua refeição, isso aqui é bem bacana de vocês entenderem, tá? Se você começa a sua refeição, come primeiro. Na última live a gente falou que não dava para tirar proteína, né? Tem que ter proteína em todas as refeições. A proteína é um sinalizador de saciedade. Quando você come, ela vai dar, ela é mais rápida nisso, de mandar a mensagem para o cérebro que você está alimentado e aí produzir leptina e dizer o teu cérebro entender, ó, já dá para parar. Come a proteína primeiro, come a quantidade certinha do carboidrato que você quiser do resto e come um monte de fibra junto, um monte de salada, um monte de legume, um monte de não sei o que. Você vai ter todo esse mecanismo de saciedade produzido com baixa caloria. Entendeu? Porque o tempo de mastigação é maior, você precisa, né, ficar ali, a fibra, precisa desmanchar ela na boca, o arroz, o feijão, o macarrão, são alimentos que a gente maceta fácil, passa rápido pela boca, passa rápido pelo estômago, é muito fácil a mastigação. Os legumes e principalmente a salada é mais lento, você tem que mastigar melhor, senão não passa mesmo, né? Fibra, essa é a função da fibra. Você consegue fazer uma dieta low carb muito interessante quando você faz isso. Por quê? Porque no produto final da refeição, você consumiu menos de qualquer maneira. Porque lotou, boa noite, Ivanete. Porque você lotou de alimentos que também são fontes de carboidrato, mas baixa absorção ou maior quantidade de fibra, maior volume, maior saciedade. Outra coisa, quando eu penso em dieta low carb, é muito mais interessante eu tirar os ultraprocessados. O que é ultraprocessado? Qual que é o perrengue da dieta? Não é o arroz com feijão, não é o macarrão, não é a batata, o purê, não é, gente. A bosta da dieta é, desculpa o palavrão, bolacha, barrinha, biscoitinho, bolinho. Esses negócios, se eu falei para vocês que num prato desse tamanho de alface eu tenho 35 calorias, num bolinho Ana Maria desse tamanho eu tenho as calorias e a quantidade de carboidrato de 1 quilo de alface. Não vai matar sua fome. Porque lembra que eu falei desse negócio da insulina? A insulina, né, a glicemia sobe, porque daí ele vem só açúcar, só farinha, não tem fibra, não tem nada, não faz nada disso que eu acabei de falar, vai encher você de carboidrato rápido, porque o açúcar, né, lembra que eu falei? Molécula pequenininha que entra fácil, a farinha, o açúcar, tudo entra muito fácil. Sobe lá, larga um monte de insulina, junta tudo rápido, desce a glicemia e você vai ter mais fome daqui a meia hora. Fora que o teu cérebro não processa isso como refeição. Você quer emagrecer? Senta e come uma refeição inteira. Bota no prato, senta na mesa, come até o final. Por quê? É no belisco. A melhor... tem uma sujeira aqui. A dieta low carb mais eficiente é quando você tira tudo que tem açúcar de adição. Quando você tira aqueles sucos artificiais ou aqueles néctares que são super concentrados, aquilo ali, eles tiram um monte d'água. Por que aquilo lá é super forte? Que eles tiram um monte da água, concentram um monte da fruta, concentra mais frutose daquela artificial que eu falei que faz muito mal, e você tem uma quantidade muito maior de moléculas de carboidrato do que caberia naturalmente naquilo ali.
É uma questão de física mesmo. Eu tenho no mesmo espaço muito uma coisa. Eu tenho um armário lotado quando eu posso comer um armário que está lotado de várias outras coisas, como por exemplo água, fibra e outros nutrientes. Aquilo ali não te alimenta, não mata a tua fome, o teu cérebro não processa como refeição e, portanto, daqui a meia hora você vai querer comer de novo e ainda vai te lotar de um monte de carboidrato que é inflamatório, que é esse açúcar de adição. Esse é o grande problema. A dieta low carb, se você quer que ela seja mesmo eficiente, faz só essas duas coisas. Tira tudo que é ultraprocessado, tudo que é empacotado, barrinha, biscoito. Ai, mas a barrinha de proteína também. Eu falei que tudo que termina com ose é açúcar, né? Vira a barrinha atrás e olha a lista de ingredientes. Pode não ter açúcar de cozinha, que a gente chama de açúcar, mas tem outros tipos de açúcar. Tudo que tiver lá atrás, que tem terminação ose, é açúcar. E tem um monte. Fora que tem mais um monte de gordura adicionada, fora que tem mais o chocolate que tem açúcar dentro e eles não colocam porque não precisa, porque tem mil maneiras de burlar a legislação, de utilizar as brechas da legislação para poder induzir o consumidor, entendeu? Aquilo ali não é bom. Não faz diferença você comer um sneaker e tomar, por exemplo, um aminoácido e tomar um wheyzinho, alguma coisa, ou comer um lanchinho, um ovo cozido, alguma coisa assim, uma fonte de proteína, e comer uma barrinha daquela. Então, se você excluir tudo isso, que são alimentos ultra palatáveis, que vão estragar o teu paladar, porque eles são muito mais doces, muito mais temperados, muito mais cheios de coisas, né, de aditivos que são feitos para torná-los muito mais gostosos e fazer com que a gente só tenha vontade daquilo. E é tudo muito mais do que teria. Quando você vai comer a comida normal, ela parece não ter gosto, estraga o seu paladar, dessensibiliza as papilas gustativas. Lembra que eu falei da salsicha, do hambúrguer, que tinha aquele monte de aditivo? É a mesma coisa. E aí, quem tem diabetes, eu falei que o diabetes é uma resposta de várias inflamações. O que causa essas inflamações são esses aditivos. O que causa o aumento drástico da insulina são esses da glicemia, são esses excessos de açúcares. O que causa todos os problemas são esses alimentos que eles nem são alimentos, não tem nada disso que eu falei para vocês. Só essas frações de alimentos frações, né? Glicose. Pode ler lá no rótulo atrás. Glicose, farelo de não sei o que, extrato de não sei o que. Ou seja, eu tirei tudo que era bom do alimento e deixei só a fração do carboidrato, ou só a fração da gordura, ou só a fração do açúcar. Ou juntei várias frações de vários açúcares para fazer um negócio super gostoso. Por que a gente sempre fala que fazer um bolo em casa é muito mais interessante do que comprar um bolo do mercado, aqueles empacotados? Porque eles têm todos esses aditivos. Em casa você vai ter a farinha, que não vai te fazer mal nenhum. Mal nenhum. Mesmo a farinha de trigo com glúten, não é o problema o glúten. Você vai ter a farinha, o açúcar que você controla a quantidade, você sabe quanto tem. Se você fizer um bolo com fruta, com banana, com maçã, com qualquer outras frutas, eu falei que a frutose é o açúcar mais doce que tem, né? Você nem precisa botar açúcar. E aí você tem um alimento ali que tem muito menos calorias e muito menos carboidratos e não vai causar essas respostas em comparação ao mesmo alimento que você comprou ultraprocessado. São essas as escolhas inteligentes. Ah, dá trabalho fazer bolo. Dá, sabe o que você faz? Pega o seu domingo, faz um bolo desse tamanho, grandão, fraciona ele no tamanho que você quer no seu lanche, embrulha e congela. Durante a semana você vai comer o seu bolinho no lanche. Ah, tem problema porque falta isso, falta isso? Não, não tem. Compõe. A gente não falou? Compõe. Come o bolo. Dentro do bolo já vai ter uma fruta que tem uma fraçãozinha legal de fibra. Se você quiser usar farinha integral, vai ter uma fraçãozinha mais legal. Aí você come junto um ovinho cozido que vai dar aquela fração de proteína. Não pode deixar faltar a proteína. Mas não tem problema se tiver um pouquinho de açúcar. Eu não falei que no final das contas tudo vai virar glicose? Eu só não posso ter excesso? Não é bom demais você saber que você pode sentar no seu lanche da tarde e comer um bolinho gostoso? E não vai engordar. Uma fatia de bolo feita em casa tem as mesmas calorias quase do sanduíche que eu acabei de falar para vocês, que é o pão, o ovo, a salada, a alface e tal, não sei o que. Tá com vontade de comer o doce? Come o bolinho.
come o bolinho, compõe a refeição, come uma frutinha junto. E tá tudo bem. Quer que ele seja mais baixo ainda em carboidrato? Troca o açúcar por um adoçante. E aí você vai escolher um adoçante que seja mais interessante para vocês. Eu me dou bem aqui em casa com sucralose, porque é mais parecido com açúcar, o sabor não é amargo, não gosto de stevia. Xilitol, em muitas pessoas ele dá dor de barriga. E no final das contas, para quem tem essa preocupação de escolher qual, porque sempre tem um que está na moda, e eu sempre alerto vocês para os alimentos da moda. É alguém que deu essa informação e um monte de gente reproduziu, e no final das contas dá 2 meses pra gente descobrir que ele é exatamente igual a todos os outros, tá? Adoçante não mata ninguém, adoçante não dá câncer em ninguém, não faz diferença você comprar a stevia, o outro, não sei qual, tem mais um que tá na moda agora, que eu fui no atacado, tava R$100 o quilo, eu achei um absurdo. Não muda. Vai mudar se você comer uma cacetada todos os dias. Se você come tudo na vida, o excesso é ruim. Mas se fosse açúcar também seria ruim. Se fosse qualquer outro, se for xilitol, stevia, também vai fazer mal. Então escolha o adoçante que você gosta, que faz mais sentido para o seu paladar. Produza aí na sua casa, faz o bolinho no final de semana, congela, e você vai ter um bolo com menos açúcar, com menos quantidade de carboidrato. E o resto tanto faz, porque no final das contas, quando você porciona, você vai ver que a diferença é bem pequena. E aí você joga uma fibra junto, joga um pouquinho de proteína, tá acabado, tá resolvido o seu problema. Que mais? Quanto que eu devo comer de carboidrato, tá? Qual é a recomendação de carboidrato? Quanto que vale a pena eu ter na minha alimentação? Para quem faz as contas em calorias, o Guia Alimentar fala que a gente não precisa fazer isso, tá? O que eu preciso ter para ter uma alimentação saudável, tá? Não tô falando de emagrecimento. Alimentação saudável. Eu preciso de pelo menos as 3 principais. Quando eu tomava era somente sucralose. Para mim é a mais gostosa, Rony. É a que tem o sabor mais agradável ao meu paladar. Os outros adoçantes me incomodam muito, deixar aquele amargo no final, é ruim mesmo. E o xilitol é bastante parecido também, mas em mim, em várias outras pessoas, ele causa um desconforto intestinal muito grande, porque é uma fibra muito forte. O que eu tava falando? No final das contas, não vai fazer quase diferença. Se você olhar uma fatia de bolo, um pedaço, um pequeno sanduíche, ou, sabe? É a mesma coisa. Ah, eu vou trocar e eu vou fazer uma vitamina com X, Y, Z. Bota na conta. Se você não estiver fazendo conta de caloria e você fizer essa composição das refeições, então, café da manhã, vamos lá, o que eu tenho que ter? Tenho que ter uma frutinha, que é aquela porção, né, lá de fibra alimentar que eu falei, que esqueci o nome dela de novo, a nossa amiga estava perguntando. A porção de fibra, que é vegetal em natura, tem que ter, obrigatório, todas as refeições. Uma fruta, uma banana, uma maçã, uma pera, você escolhe o que você quiser naquele dia. O pãozinho, que vai ser a função da fonte de carboidrato, eritritol. Esse daí, Daniel, tá caro pra caramba. Não faz diferença nenhuma no final, tá? Vocês comprem a que couber no bolso de vocês. Isso aí é estratégia para fazer vocês gastarem mais. O pãozinho, dentro do pão. Já falei que não vale a pena o embutido, né? Lá na nossa primeira live. Pãozinho com ovo, com alface, com tomate, com um negocinho maravilhoso. Cafezinho com leite. Sossegado. Ou então, iogurte, banana, né? O pessoal bota iogurte, uma fruta, um pouquinho de granola, fibra solúvel, lembra? Coloide, mata a fome, bacana. Iogurtezinho, fruta, granola, sanduichinho, café com leite, ou só café ou chá. Tá feito o seu café. Lanche da tarde, mesma coisa. Ai, não quero o sanduíche, não quero pão com ovo, quero o bolo. Come o bolo. Bota um iogurtezinho, bota um whey. Se vocês consomem whey, ou então só o iogurte ele já tem uma quantidadezinha boa de proteína, compra aquele iogurte mais proteico, para ter a carga de proteína para diminuir essa resposta glicêmica. Frutinha, pau no gato, acabou. E o almoço e a janta? Cara, prato dividido em 4, salada, legume, todas essas fibras, tudo isso que eu falei que é legal pra caramba. Porçãozinha de proteína, arroz com feijão. Não quero arroz com feijão, macarrão. Ah, não quero feijão com macarrão. Feijão com macarrão. Beleza? Fechou. Isso pensando, sem pensar em calorias, pensando em qualidade de alimentação. Ah, e se eu for fazer
Porque se eu quiser fazer a conta para emagrecer, você vai lá na internet, tem um monte de aplicativo que faz isso. Eu sempre recomendo o Fat Secret, que eu gosto muito. Ele é bem intuitivo, bem fácil de mexer. Vai botar seu peso, sua altura, seu sexo, seus dados lá. Os outros me davam dor de cabeça, às vezes desconforto estomacal, mas dá mesmo. Dá. O xilitol dá muito isso. Nossa, tem muita gente que passa mal. Vai lá, ele vai te dar a tua quantidade de calorias, certo? 50% disso vai ser de carboidrato. Se você pegar no próprio aplicativo, ele vai te dar ali um diário para você programar as suas alimentações e botar o que você está comendo. Então você vai sentar na mesa, com o tempo isso vai ficando intuitivo, tá? Vai ficando bem intuitivo, você vai acostumando com a quantidade de calorias das comidas. Mas você bota lá rapidinho. Ah, eu vou comer um pão, não sei o que. Ele vai dar lá X calorias por dia, 1.500 calorias por dia. Vai ser o que você vai programar para o seu processo de emagrecimento. Beleza. Quanto é que eu tenho que comer de carboidrato? Metade. Pensa na metade. Repete o nome do site. Marcos, bota aí no comentário pra mãe, Fat Secret. É F-A-T-S-E-C-R-E-T. Fat Secret, tá? Ele tem uma chavinha assim, ó, uma fechadurazinha, é branco com verde o símbolo. É gratuito, você instala no seu celular e você vai gerenciar, você pode colocar receita, tem um espaçozinho meio que de rede social. Fat Secret, não, Fat Secret, isso aí. Para você, com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo de emagrecimento, então vocês interagem, coloca lá o que você comeu, a galera motiva um ou outro, é bem bacana mesmo. E aí você bota ali 50. A recomendação, tem várias recomendações, ela sempre vai entre 40% e 60% até 70%. Eu acho muito, tá? Então, quero fazer uma alimentação bacana, equilibrada, 50%. Calcula junto com os legumes, junto com coisa, ele vai dar o valor total, entendeu? Isso que é o legal. Então você não precisa pensar muito nisso. E aí no final do dia você vê se bateu as calorias. Quanto é que é legal eu tirar de calorias pensando num processo de emagrecimento saudável, tá? Normalmente os nutricionistas costumam recomendar 20% a menos do que o seu gasto calórico total. O aplicativo vai fazer isso para você. Então vamos supor que o teu gasto energético total, contando com treino, contando com tudo, de 2.200 calorias, você vai tirar no máximo 20%. Isso vai dar umas 400 calorias a menos por dia, uma dieta de 1.800 treinando todo dia. Você vai emagrecer, não vai sofrer, vai comer seu bolo, vai comer seu macarrão, vai comer seus negócios, mas na quantidade certa, numa composição que faz sentido e que não vai prejudicar sua saúde, nem a física e nem a mental, já que quando você tira todo ele, tem todos esses prejuízos que a gente falou lá no começo da live. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, já falei dos tipos de adoçante, né? Vocês vão olhar, tem lá, tem a sacarina, tem a sucralose, tem dextrose, tem a polidextrose, que ela é um pouco mais complexa, então ela tem menos caloria. Tem a estévia, que é essa que eu acho ela muito amargo. Maltodextrina, suplemento que fala que é zero açúcar. Barrinha que fala que é zero açúcar. Não sei o que fala que é zero açúcar. Você olha atrás, é maltodextrina. Maltodextrina é açúcar, tá? Igual. Mesma resposta glicêmica, mesmo número de calorias, a mesma coisa. Compra um negócio com açúcar. Compra o chocolate que vai matar a sua vontade de comer chocolate. Você não vai ter comido barrinha, entende? E a frutose, que também é 4, só que daí eu falei, a frutose da fruta é muito diferente da frutose de adição, que é sintética, funciona como um adoçante e ainda não é saudável. Então eu, particularmente, acho que não vale a pena. Mas aí é uma escolha de cada um. Bom, acho que o que tinha pra gente entender sobre carboidratos era isso, simplesmente pra gente conhecer um pouco mais, compartilhar esse conhecimento com vocês. O meu interesse é que vocês se apropriem dessas informações para poder fazer escolhas inteligentes. Eu sempre falo sobre isso, para poder fazer uma alimentação, entender, interpretar uma alimentação saudável de uma maneira muito mais gentil. Perceber que não precisa sofrer, que não precisa abrir mão de tudo na vida, que não precisa, por exemplo, como num dia de hoje é dia de Páscoa, gente. Como não partilhar um dia especial com a família de vocês? Esses momentos valem ouro. Esses momentos são as memórias que a gente vai levar para o resto da nossa vida. Um almoço em família, um chocolate que você ganhou.
com muito amor, uma pessoa se preocupou em ir lá e comprar alguma coisa para vocês. Isso não pode ser perdido. A nutrição ela é feita disso, a alimentação saudável ela é feita disso, de hábitos que nos permitam ter uma vida feliz. Só tomei sorvete, eu comi chocolate. Uma vida feliz, uma alimentação saudável, principalmente ela tem que ser sustentável, tem que ser feita de alimentos que você possa pagar. Tem que ser feita de alimentos que façam parte da sua cultura. É a sua comida. A melhor comida para você, qual que é? É aquela que é sua. É aquela que você come na sua casa. É aquela que faz sentido na sua vida. É o arroz com feijão? Ah, você tem origem... Ah, eu tenho origem árabe. Cara, eu quero comer quibe de vez em quando. Ah, eu tenho origem italiana. Você vai dividir uma macarronada com a sua família. E pode, e não vai fazer mal nenhum. Pelo contrário, vai fazer muito bem, porque no outro dia, amanhã, por exemplo, você vai estar super feliz porque você teve um dia maravilhoso junto com as pessoas que você ama, comendo as coisas que você gosta e simplesmente entendendo que não é um dia que vai mudar a sua vida e que ao longo de todos os outros dias você consegue fazer isso de uma maneira equilibrada. Então esse é o recado da noite. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver mais uma pergunta, mande agora ou cale-se para sempre. Deixa eu ver. Aqui não, né? Pessoal do YouTube, obrigada mais uma vez por essa companhia. Gente, hoje deu certo o YouTube, tá? Eu acho. Criança, Silvinho, obrigada. Sem culpa. Não existe alimento para comer com culpa. Culpa não é coisa de nutrição, tá? Todos os alimentos são bons. Todos os alimentos cabem na nossa vida. Cada um deles tem o seu momento. Acredito que o mais difícil para as pessoas é a disciplina em fazer algum exercício simples. Começa com a... Eu sempre falo isso. Eu não consigo entender o teu nome. Tipioli. Eu espero que eu esteja falando certo. Eu sempre falo isso. Não se preocupe em começar com musculação pesada. Qual o nome do manual sobre alimentação? Guia Alimentar da População Brasileira, Carradini. Pode botar aí, tá no site do Ministério da Saúde, é de graça, tá? Preocupa em encontrar alguma coisa que seja divertida, que você goste. Qualquer um, dança, sabe? Caminhada no parque, zumba, ginástica, tem que ser divertido. Quando você inicia, lembra, eu tô falando de neurociência, tá, gente? Eu tô falando de ajustes de maquinaria cerebral, de maquinaria neurológica. Primeiro a gente tem que associar o movimento ao prazer, começar a produzir os neurotransmissores que vão te causar recompensa depois da prática do exercício. Isso não pode ser ruim, não tem nada ruim, nada bom, não tem recompensa naquilo que é ruim. Então primeiro você faz isso, você vai ajustar o teu cérebro para te colocar na direção do exercício, do movimento, seja ele qual for. Depois que você estiver acostumado, e esse hábito ele não é tão demorado assim para se criar quando é feito dessa maneira certa, tá? Que seja uma coisa bacana, que você goste, que você se sinta bem do começo até o final, que não seja intenso demais para você sentir dor. Ninguém deve sentir dor no começo do programa de atividade física. É uma burrice fazer isso. Tem que começar de leve, tem que ser divertido, tem que ser agradável, não precisa ser muito longo. O importante é que você vá, faça e volte feliz. Isso vai fazer ajuste neurológico, tá? Isso vai fazer com que os teus neurônios comecem a te ajudar e comecem a te direcionar para esse comportamento. Aí depois, com o tempo, você vai introduzindo, vai aprimorando isso e vai somando outras atividades conforme for a sua necessidade. Mas primeiro, crie essa maquinaria, crie o ambiente e o hábito que te coloque nessa direção. Aí o resto é muito mais fácil. Só para vocês entenderem a importância do exercício. A gente está falando aqui de dieta de emagrecimento, né? Eu tenho indicativo na literatura muito forte, tá? Tenho boas menções que mostram que pessoas que entram em programa de emagrecimento, que fazem o mesmo programa, tá? Umas com a dieta, as outras com dieta mais treino. As que fazem dieta, só dieta, elas emagrecem parecido no final, tá? Não é muito mais quem faz exercício, um exercício moderado. Elas emagrecem mais ou menos a mesma coisa, mas as que fazem só a dieta ficam menos tempo no peso que conquistaram,
voltam e às vezes engordam muito mais com muito mais frequência. As pessoas que fazem dieta e exercício emagrecem um pouco mais, não é muita coisa, mas emagrecem um pouco mais e permanece magra. Que o problema não é emagrecer, todo mundo conhece. Você fecha a boca um tempinho, todo mundo já passou por isso, por esse efeito sanfona. Emagrece um pouquinho, dá uma relaxada, volta. Dá uma relaxada, volta, porque faz da maneira errada. Adota o exercício como prática, como hábito da sua vida, e aí todo o resto vai ficar muito facilitado. É uma porcentagem bem considerável, não vou lembrar de números agora, tá? Mas as pessoas não voltam a engordar. E quando voltam, tem muito mais facilidade de também retornar para a vida ativa, de também retornar para o processo de emagrecimento. Então, cara, condição da vida, exercício. Exercício só faz bem. Cara, exercício é a única coisa, se vocês me disserem, eu posso fazer uma aposta com vocês. Me fala qualquer doença e me dá 2 minutos. Eu vou te dizer um fator positivo do exercício nessa doença. De diabetes até câncer. Tem uma apresentação minha, não tá no YouTube, mas acho que tá aqui, falando sobre câncer. Que as pessoas sofrem menos antes da quimioterapia, durante a quimioterapia e se recuperam depois e tem menor reincidiva de câncer. Tô falando da pior doença que a gente conhece nos dias de hoje. AIDS, as pessoas sofrem menos. Hoje a gente quase não tem mais preocupação com AIDS, né? Mas as pessoas sofrem menos, vivem melhor, vivem mais tempo. Síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, triglicérides, depressão, ansiedade, insônia. O que mais que vocês querem me dizer? TDAH, fiz as lives de TDAH. Todas. Qualquer doença, o exercício é um fator positivo no tratamento. Então, gente, por favor, né? Antes de se preocupar com carboidrato, preocupa se você não faltou o treino, se você não deu uma caminhadinha, uma volta no quarteirão de manhã, bicicletinha, qualquer coisa, transforma isso como hábito na sua vida, você vai precisar cada vez menos se preocupar com a alimentação. Vai comer melhor, vai ser mais feliz, vai ter todos os fatores positivos muito, muito, muito favorecidos. Assim deu certo contigo. Cara, dá certo com todo mundo. Primeiro treino, depois dieta. Primeira coisa, exercício. Primeira coisa, você vai estar em um ambiente de pessoas que também são ativas e que vão te estimular a adotar um estilo de vida mais saudável. Isso faz toda a diferença. Você vai produzir vários neurotransmissores que vão favorecer o resto das coisas que te atrapalham, porque você vai dormir melhor. Quem dorme melhor emagrece mais fácil. Você vai ter melhor regulação grelina, leptina, que são os 2 hormônios que regulam o apetite. Então a grelina faz com que você sinta mais fome, a leptina faz com que você sinta mais saciedade. Isso fica regulado. Seu relógio biológico fica regulado, então você tem sono, cansaço, disposição e fome nos horários mais adequados. Cara, tudo. Você tem maior liberação de endorfina, serotonina, dopamina, todos os neurotransmissores que façam com que você sinta bem-estar no dia inteiro, não só durante o exercício. Cara, não existe uma razão, a menos que o cara não se mexa, esteja acamado, impossibilitado, e mesmo assim a gente ainda faz exercício na cama com eles. Não existe razão que justifique uma pessoa não fazer exercício. Sua vida vai se transformar. Sua família vai ficar melhor, porque você vai estar mais bem-humorado dentro de casa, vai ter mais, vai ter mais disposição para fazer as coisas, vai sentar e vai fazer suas refeições em paz. Cara, eu sou portadora da palavra do exercício e da fibra alimentar, então eu sou suspeita para falar, né? Gente, já passamos muito, deu 1h30 de live. Chega, né? Tá muito bom o papo, mas tá na hora da gente dormir. Obrigada pela companhia, obrigada pessoal do YouTube também, espero que vocês também tenham gostado. Galera do Instagram, vocês meus parceiros de sempre, ó. Teremos todos os domingos, 19 horas, mais lives. A semana que vem a gente vai falar sobre as gorduras, tá? Sobre gordura na alimentação. Nesse mesmo esquema, vamos entender o que qual é a diferença entre uma e outra, qual é a maneira mais inteligente da gente consumir, e aí depois a gente vai seguindo o nosso papo aí ao longo das semanas. Muito obrigada pela companhia, eu adoro esses nossos momentos. Silvio pode voltar pra Nárnia, te vejo amanhã. Beijo, fiquem com Deus. Boa noite.